Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. É uma alegria imensa ter você aqui e louvamos a Deus pela sua vida que tem acompanhado esse estudo. E a nossa oração é que Deus venha trabalhar mais e mais em sua mente, em seu coração, para que você venha sentir cada vez mais fome e sede da verdade da palavra de Deus. Hoje, o livro que iremos estudar é o livro de Esté. É um livro do mesmo período de Esdras e Neemias, do mesmo período, graças a Deus, contemporâneo dos dois. É interessante esse gráfico aqui, que é um panorama geral da Bíblia. O nosso estudo é panorama bíblico, porém, estamos no ATER, na segunda divisão, os livros históricos, e agora no livro de Esté. Mas você pode ver aqui que fala sobre criação, os pais da fé, a época do Egito, conquista, que aí é no período de Davi, juízes, Reino Unido, reino dividido, cativeiro, retorno, o conquista aqui é na terra de Canaã, perdão, Reino Unido é o rei de Davi, retorno do cativeiro persa, no caso. Aqui esse traço é o período interbíblico, Cristo, igreja e consumação. Ou seja, aqui dá uma visão geral da Bíblia inteira. Bom, o livro que nós estamos estudando é o livro de Esté. O contexto histórico descrito do livro de Esté o livro de Esté se concentra no período do reinado do rei Assuero, conhecido na história como Xerxes I, que vai do ano 486 a 465 a.C. O livro relata alguns momentos da vida do povo judeu exilado sob o domínio do Império Persa. Os personagens principais do livro são Esther, Vasti, Assuero, Mordecai e Amã. Esses são os personagens principais dos 10 capítulos do livro citados. É algo muito interessante e extraordinário entendermos essa história magnífica desse livro de Esté. Ainda no contexto, o Império Persa dominava 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, é uma extensão enorme de domínio, era uma grande potência mundial. Isso você pode ver em Esté capítulo 1, verso 3, ou Esté 10, verso 1. Estima-se que naquela época o Império possuía aproximadamente 100 milhões de habitantes, desde pelo qual menos de 3 milhões eram judeus. Então você vê a proporção que esse império tinha, né? A história narrada no livro se passa em Suzã, uma das 3 capitais persas. Essa cidade também servia como a residência real de inverno. Várias evidências arqueológicas e documentos históricos estão de acordo com detalhes escritos no livro de Esté. O livro de Esté é um livro interessante, apesar do nome Esté, o autor é desconhecido, mas há algumas sugestões de ser Mordecai ou o próprio Esdras, o escritor desse livro. A palavra-chave desse livro é a providência, porque ele sempre conta com a providência de Deus. O tema é a providência de Deus ao proteger seu povo, e o versículo-chave é Esté 4, verso 13 e 14, que nós vamos ler para o nosso elevo espiritual. Diz assim a palavra de Deus, em Esté 4, verso 13 e 14. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esté: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus.
Porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Que o Senhor dos nossos corações aplique a porção da palavra lida, ou seja, Mordecai entende que a posição que Esté está foi por vontade de Deus e especialmente para resolver essa situação que colocava em risco o povo judeu. Um fato interessante é que esse livro possivelmente foi escrito de acordo com os livros de Esdras, no mesmo período de Esdras 6 e 7, possivelmente se deu a história de Esté aí no reino persa. E essa história é uma história linda, onde mostra uma jovem judia tornou-se esposa do rei da Pérsia e foi um instrumento de Deus para a preservação do seu povo. Isso é extraordinário. O livro de Esté, ao lado do livro de Ruth, únicos livros da Bíblia com o nome de mulher, tem como propósito mostrar o caminho da providência de Deus em favor do seu povo escolhido. É necessário entender que esse livro é o livro que demonstra durante o cativeiro babilônico, no tempo dos persas, quando o rei Assuero era o rei dos persas. Mostra como a providência de Deus frustrou os planos perversos do Amalequita Amã, que derrama o sangue de seu arqui-inimigo judeu. Também explica a origem da festa do Purim, que começou aqui nesse período de Esté. Algumas curiosidades desse livro. O livro de Esté, o capítulo 8, verso 9, é o versículo mais longo da Bíblia. Os persas tinham excelente sistema de correio, e você pode ver isso em Esté 8:10. Isso era magnífico para aquele período. Tantos anos atrás, eles tinham um sistema extraordinário de correio, e isso começou com o rei Ciro. Você conhece a festa do Purim? Talvez você já ouviu falar, talvez você nunca ouviu falar, e é uma ocasião que os judeus celebravam a cada ano, entre fevereiro e março, com festas, presentes e ajuda aos pobres. O livro de Esté descreve o início tradicional desse festival de Purim. Isso é magnífico, Esté 9, verso 18 ao 32. Quando nós atentamos para o esboço do livro de forma simplória, poderíamos dividir o livro em duas partes. Capítulo 1 a 4, a oposição aos judeus. E o capítulo 5 a 10, a vitória dos judeus. Mas essa não será as divisões que iremos adotar. Mas podemos entender que é uma divisão válida, apesar de simplória, comparado à divisão correta da qual nós iremos estudar. O livro se divide em 3 partes. A primeira parte, a coroação de Esté, que vai do capítulo 1 a 2. A segunda parte, a condenação de Amã, capítulo 3 a 7. E a terceira parte, a celebração de Israel, do capítulo 8 ao 10. Então, o livro de Esté é dividido em 3 partes, só tem 10 capítulos, mas traz um ensinamento extraordinário da vontade, do projeto de Deus e da providência de Deus, apesar desse livro não citar o nome de Deus, mas demonstrar a ação de Deus e a ação do Espírito Santo, sem ao menos citá-los. Bom, a primeira parte do livro de Esté é a coroação de Esté, vai do capítulo 1 ao capítulo 2. Essa primeira parte tem 2 subdivisões. A primeira é Vasti é destronada, capítulo 1, e o
capítulo 2, Esté é coroada. Mas analisando melhor essa divisão, você vê que Assuero, o rei, mostra o seu poder e celebra uma festa, no capítulo 1, do 1 ao 18. A rainha Vasti é disposta, do capítulo 1, verso 9 a 22, porque o rei queria que ela se expôsse diante de toda a sua comitiva de homens bêbados, e era proibido a rainha se expor, e com isso o coração de Assuero se revolta, porque ela desobedece a ele, e ela é disposta como rainha. O capítulo 2, do 8 ao 9, é feita uma seleção entre as mais belas jovens. Capítulo 2, do 1 ao 18, Esté é escolhida para ser rainha. A vida do rei é salva e Mordecai descobre a sua conspiração. Você vê capítulo 2, do 19 a 23. E Esté informa ao rei, capítulo 2, 22 e 23. Então, basicamente, como é um panorama, estou citando de forma mais rápida, mas basicamente a primeira parte do livro se dá essas histórias das quais eu acabei de citar. A segunda parte do livro é a condenação de Amã, que vai do capítulo 3 ao capítulo 7, e essa parte ela tem 3 subdivisões. A primeira é a intriga de Amã, capítulo 3. A segunda é o discernimento de Mordecai, capítulo 4. E a terceira é a intercessão de Esté, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Mas podemos olhar isso com mais detalhes e chama a sua atenção para o capítulo 3, que é feito um plano contra os judeus, capítulo 3, do 1 ao 4 e também o verso 17. Amã planeja destruir os judeus, capítulo 3, do 1 ao 15. Mordecai persuade a Esté a intervir, capítulo 4, do 1 ao 14. E Esté solicita a ajuda de Mordecai, capítulo 4, verso 15 a 17. Você pode ver que essa história, no capítulo 5, Esté prepara um banquete, 5 do 1 ao 8. Amã planeja destruir Mordecai, capítulo 5, do 9 ao 14. Amã é forçado a honrar Mordecai, capítulo 6, do 1 ao 14. E Amã é enforcado, capítulo 7, do 1 ao 10. Esté revela sua identidade e expõe Amon, capítulo 7, de 1 ao 6. Amã é enforcado na forca preparada para Mordecai, capítulo 7, do 7 ao 10. Coisa interessante que o feitiço vira contra o feiticeiro, né? O cara traça plano para destruir o homem de Deus e Deus muda toda e qualquer situação. Esse livro traz uma história belíssima do quanto o nosso Deus é especialista em mudar os projetos e os desígnios humanos. O nosso Deus é aquele que dirige a história, ele governa as nossas vidas. Você pode e deve ter paz em meio à situação caótica, de lutas, de guerras, de confronto, porque Deus é contigo por onde quer que andares. Terceira e última divisão do livro de Esté, a celebração de Israel, vai do capítulo 8 ao capítulo 10. E essa terceira parte do livro tem 3 subdivisões. A primeira, um novo decreto, capítulo 8. A segunda, uma nova defesa, capítulo 9. E a terceira, uma grande distinção, capítulo 10. Meus amados, é interessante que quando deparamos para olhar essa parte do livro de Esté, você vai começar aí no capítulo 8,
os judeus são salvos. E você vê essa história de salvação nesse livro, do capítulo 8 ao capítulo 9 e 17. E começa que Esté leva seu pedido ao rei, no capítulo 8, do 1 ao 16. O rei emite um decreto a favor dos judeus, capítulo 8, do 7 a 17. Os judeus derrotam seus inimigos, capítulo 9, do 1 ao 17. A festa de Purim é estabelecida, vai do capítulo 9, 18 ao 10, 3. Os judeus celebram o primeiro Purim, que vai capítulo 9, 18 a 32. E o rei eleva Mordecai, capítulo 10, do verso 1 ao 3. Quando nós falamos de festa de Purim, você sabe porque essa festa, a palavra Purim vem de sorte. Ou seja, Amã tinha lançado sorte para saber qual a melhor data para realizar o extermínio dos judeus. Mas ele não contava com a providência de Deus, e Deus transformou aquele dia no dia de sorte do povo judeu. Então isso é comemorado anualmente até hoje, a ocasião em que se lê o livro de Esté. O Purim comemora o livramento operado pelo Senhor em favor do seu povo. Isso é magnífico, Deus que opera. É interessante que esse livro vai nos ensinar, irmãos, umas lições muito importantes. A primeira é que Deus usa pessoas simples para realizar a tarefa humanamente impossível. Quem diria que uma órfã, uma jovem simples, que não tinha nem pai, criada pelo seu primo, o Senhor ia exaltá-la até rainha. Quem imaginava um negócio disso, que através de um concurso de beleza, Deus ia usar uma mulher para salvar o seu povo? E isso me faz lembrar o que diz Isaías 55:8, que diz assim: os caminhos de Deus são de fato muito... Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ou até mesmo lembrar de 1 Coríntios capítulo 1, 27 e 28, que diz assim: pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar a sábia. Deus muitas vezes quer te usar como instrumento na mão dele, e você se acha tão simples, tão pequena, mas Deus deseja te usar como usou Esté e todo o povo dele, todos aqueles que ele escolheu. Deus, com raras exceções, Deus exaltou de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Uma outra coisa muito importante é quando nós lemos Eclesiastes e lembramos que esse livro de Esté nos deixa essa lição: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Eclesiastes capítulo 11, verso 1. Mordecai não sabia que ao receber Esté, sua prima, em sua casa, ele estaria criando a futura esposa de um rei da Pérsia, instrumento para a libertação do povo, instrumento para que ele mesmo viesse a ser um homem honrado e exaltado no reino persa. Que coisa linda, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias a recompensa virá. E isso é algo misterioso, onde demonstra a providência de Deus, a direção de Deus. E a terceira lição que eu gostaria que você pudesse entender, que esse livro nos ensina, que em tempos de crise há muito valor no jejum. E Esté, ela manda Mordecai chamar todos os judeus, você vê isso em Esté 4:16, a jejuar por ela, e não comer nem beber por 3 dias, nem de noite nem de dia.
ela também e as servas dela iria jejuar. E há uma importância enorme no jejum e muitas vezes nós não temos compreendido e paramos essa prática tão magnífica e extraordinária do jejum. Para concluir o nosso estudo, eu quero citar um pouco da cristologia do livro de Esther. Esther, como uma pessoa também, é um belo tipo do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, como ela é tipo de Cristo? Ela teve uma disposição de morrer pelo seu povo na tentativa de salvá-los. Esther 4,16. Por sua vez, o Senhor Jesus morreu pelos seus, a fim de conquistar a salvação para todos que nele creem, de fato conquistou. Mas quando olhamos para Esther, podemos analisar que ela tornou-se advogada do seu povo, intercedendo por eles junto ao rei. E o Senhor Jesus é o nosso advogado, vive sempre intercedendo por nós ao nosso Deus. Meus amados, esse livro de Esther é um livro que dá para ler em uma sentada. Eu quero te incentivar a ler a partir desse estudo e aprender mais e mais das verdades do nosso bondoso Deus e Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que age, o Deus que transforma, o Deus que opera de uma forma extraordinária e para a glória do Senhor. Aí, até hoje, os judeus comemoram o livramento com a festa do Purim, entendendo que o nosso Deus é aquele que nos livra, mesmo quando achamos que não há solução, o nosso Deus age com seu poder e com sua graça. Ele é poderoso para agir hoje na sua história, na sua família. Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação na qual você está vivendo, na qual você está passando. Ele pode mudar e transformar a sua vida hoje em nome de Jesus. Creia que ele pode mudar tudo, creia no poder de Deus, deleite-se em obediência a Deus e aprenda a jejuar e orar, que são armas do povo de Deus, para a glória e louvor do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Espero que esse estudo tenha edificado a sua vida. Compreenda que Deus transforma toda e qualquer situação. Ele muda toda circunstância. Ele é o nosso Deus presente e real. E guerreia a minha e a sua guerra, em nome de Jesus. Amém.